Olá, crianças! Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje comigo, professora Sara. E hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto bem interessante. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero te convidar para conhecer a habilidade que será trabalhada hoje. Nós iremos hoje identificar em narrativas lidas tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas. Nós iremos identificar também o enredo, o conflito gerador, resolução, narrador e a sua perspectiva, se está na primeira ou na terceira pessoa. E para começar a aula de hoje, eu te convido para fazer a nossa leitura. Vamos ler o texto que nós estamos trabalhando no projeto de influência desta semana. O texto é A Bela e a Fera. E no projeto de influência de hoje, você vai estar orientado a realizar essa leitura em voz alta. Então, vem comigo fazer a leitura. Era uma vez um príncipe que vivia feliz em seu lindo castelo, até que uma bruxa malvada lançou-lhe um feitiço, transformando-o em um monstro. Como a cada dia ele ficava mais egoísta e infeliz, passou a ser chamado de Fera. Numa tarde, um comerciante, ao tirar uma rosa do jardim do castelo para dar à sua filha Bela, acabou sendo aprisionado pela Fera. Ao saber o que acontecera, Bela foi ao castelo e, chorando, pediu à Fera para ficar no lugar de seu pai. Com a convivência, Bela e a Fera tornaram-se amigos, até que ele se apaixonou por ela. Certo dia, Bela pediu à Fera para passar alguns dias com seu pai. Ao retornar para o castelo, Bela encontrou a Fera doente de tanta saudade. Foi então que, desesperada, percebeu que também estava apaixonada, dando-lhe um beijo de amor. Nesse momento, o feitiço da bruxa se desfez e a Fera voltou a ser um belo príncipe. Você vai realizar essa leitura em voz alta, de acordo com as instruções do nosso projeto de influência. E agora eu tenho mais uma historinha para contar para você. Você sabe qual é a história? Eu vou te dar algumas dicas. Essa história fala de duas crianças. E essas duas crianças, elas se perderam na floresta. Você já sabe que história é? Tem uma casinha de doces no meio da história. E isso, se você falou que é João e Maria, você acertou. Vem comigo curtir mais essa historinha. João e Maria. Há muito tempo, havia às margens de uma floresta uma cabana pobre, feita de tronco de árvores, onde morava um lenhador, sua esposa e seus dois filhinhos, João e Maria. As crianças gostavam de brincar todos os dias passeando pelo bosque. Naquele dia não foi diferente. Aprontaram-se e já estavam quase partindo quando a mãe chamou e disse: "Pegue essas pedrinhas, João, e vá jogando-as ao chão para marcar o caminho de volta para casa. Assim, vocês não se perdem." João agradeceu e as crianças então saíram para passear no bosque. João, que ia atrás, marcava o caminho com as pedrinhas brancas que deixava cair no chão, como sugerira a mãe. João e Maria chegaram ao meio da floresta e lá pararam um pouco para descansarem. Os dois irmãos adormeceram, acordaram à noite e ficaram assustados, mas lembraram que para voltar para casa bastava seguir o rastro das pedrinhas. Ao vê-los, os pais ficaram felizes, pois já estavam preocupados com a demora. No dia seguinte, as crianças estavam saindo novamente,
Porém, a mãe não tinha pedrinhas para lhes entregar. Resolveu então entregar-lhes miolo de pão para que marcassem o caminho para que pudessem retornar para casa. E assim as crianças fizeram. À tarde, quando quiseram voltar para casa, não conseguiram porque os passarinhos haviam comido todas as migalhas de pão. João e Maria ficaram muito assustados. Começaram a andar por um caminho que os levou a uma casinha lá longe. Quando chegaram a ela, descobriram que não era igual às outras casas. Era uma casinha toda feita de doces. Que delícia! Disseram. Logo apareceu na porta uma velhinha meio esquisita. Seu nariz era grande e pontudo. Convidou-os para entrar, prometendo surpresas. A surpresa foi muito triste. A velhinha era uma bruxa e colocou João dentro de uma jaula no porão para engordá-lo e fez Maria limpar a casa e cozinhar as melhores comidas. A cada manhã, a bruxa ia ao porão e, por ter vista fraca e não enxergar bem, mandava: João, dê-me seu dedo, quero sentir se já engordou. Mas o esperto João, em vez de um dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa zangava-se. O moleque estava cada vez mais magro. Um dia, perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho esperando isso há muito tempo. A bruxa estava preparando o caldo, onde iria cozinhar João, quando foi ver se o caldo estava bom. Se debruçou sobre o caldeirão e Maria a empurrou. Maria tirou João da jaula e juntos encontraram um grande tesouro na casa da bruxa. Ricos, voltaram para casa, onde seus pais os receberam muito felizes e não passaram mais necessidade. Olha só, na história as crianças se perdem no meio da floresta, encontram uma casinha que é feita de doces e essa casinha pertencia a uma bruxa. Essa bruxa os prendeu para poder devorá-los. Ela se alimentava das crianças, mas ao final tudo se resolveu. Maria e João conseguiram escapar e retornaram para casa, para os seus pais. Vamos relembrar um pouquinho sobre esse gênero, certo? Nós estamos falando sobre o tema Contos Maravilhosos. Esse conto, João e Maria, é um conto maravilhoso e eu vou lhe dizer por quê. Vamos ver aqui as características que ele tem. O gênero Conto Maravilhoso é um gênero de tradição oral, do qual fazem parte os contos de fada. Suas histórias narram acontecimentos que são fantásticos. São histórias de princesas, de fadas, de gigantes, de gnomos, de anões, de bruxas e outros personagens fantásticos. Começam habitualmente com marcadores de tempo. Era uma vez, há muitos e muitos anos, e geralmente acaba com viveram felizes para sempre. Como eu falei, é um gênero de tradição oral, então ele narra acontecimentos. Vamos ver um pouquinho sobre o que é o gênero narração. Uma narração, ela vai apresentar personagens, vai apresentar um tempo definido, apresentará também o espaço onde ocorre aqueles acontecimentos e o enredo, que é a própria história em si. E esse enredo, ele também tem pontos que são necessários para caracterizar o gênero. Ele tem que ter uma complicação ou conflito, que é a dificuldade que os personagens sofrem e é aquele problema causador de todo o resto da história. Também tem que ter um clímax, que é o ponto mais alto da história, o mais importante, aquele que é necessário uma resolução. E também
por último, o desfecho. O desfecho é quando toda a história se resolve e nós chegamos ao final. Então vamos lá interagir um pouquinho com esse gênero que a gente leu, com essa história, João e Maria, fazendo algumas perguntas e respondendo-as junto comigo. Na primeira questão, pergunta: releia o trecho do texto abaixo e em seguida responda o que se pede. Há muito, muito tempo, havia às margens de uma floresta uma cabana pobre, feita de tronco de árvores, onde moravam um lenhador, sua esposa e seus 2 filhinhos, João e Maria. A expressão destacada refere-se a quê? Primeiramente, qual é a expressão destacada nessa frase, nesse trecho do texto? Há muito e muito tempo, muito bem. E essa expressão, há muito e muito tempo, ela indica o quê? O espaço onde ocorre a história? Ela indica o tempo em que ocorre a história? Indica os personagens que participam da história ou indicam características da história de maneira geral? Há muito e muito tempo indica? Muito bem, refere-se ao tempo em que ocorre essa história. Há muito e muito tempo, quando ocorreu a história, certo? Vamos ver agora mais uma questão de interpretação desse texto. Quem são os personagens da história? Vamos lá? João, a sua irmã Maria, quem mais? Isso, o pai, a mãe e a bruxa, muito bem. Então, nós temos nessa história 5 personagens: João, Maria, o pai, a mãe e a bruxa. A história, aqui na terceira questão, a história se passa em um cenário. Qual dessas imagens abaixo identifica melhor o espaço no qual a história ocorre? Vamos lá. Nós temos aqui um castelo. Será que a história aconteceu em um castelo? Nós temos também uma casinha numa cidade. Será que a história aconteceu numa casinha numa cidade? Ou será que aconteceu numa casinha lá no meio da floresta? Qual dessas 3 imagens representa melhor o lugar onde aconteceu essa história? Muito bem, aquela casinha ali, ó, na floresta. Toda a história se passa no meio da floresta, num bosque. Não é isso? Vamos dar continuidade então à nossa interpretação? Agora nós temos aqui algumas informações e o nome de alguns personagens. A quarta questão pede que a gente relacione as informações abaixo ao personagem correspondente. Vamos ler primeiro o nome dos personagens. Os pais, João, Maria e bruxa. Agora a gente vai ler cada uma das informações e vai estar associando aos personagens correspondentes. Vamos lá na primeira informação aqui, crianças. Uma velhinha meio esquisita com um nariz grande e pontudo. Quem era essa velhinha meio esquisita com um nariz grande e pontudo? Muito bem, a velhinha esquisita que tinha um nariz grande e pontudo era a bruxa. Então a gente vai ligar, ok? Vamos continuar. Na segunda informação. Limpava a casa e fazia as comidas da bruxa. Quem era que limpava a casa e fazia as comidas da bruxa? Isso, era a Maria. Vamos ligar? Muito bem. E aqui nós temos mais uma informação. Jogava as pedrinhas no chão para marcar o caminho de volta para casa. Quem era que jogava as pedrinhas no chão para marcar o caminho de volta para casa? Era João. João, quando recebeu lá as pedrinhas da sua mãe, ele jogava no chão para marcar o caminho para retornar para casa, certo? E quem foi que ficou? Quem ficaram felizes ao ver os filhos novamente? Quem eram os personagens que estavam preocupados e que os filhos demoraram a voltar para casa quando foram passear na floresta? E ao vê-los novamente, eles ficaram muito felizes? Muito bem, são os
pais. Vamos continuar fazendo a nossa atividade de interpretação? Nós temos aqui, quinta questão, releia o trecho do texto abaixo. João e Maria ficaram muito assustados. Começaram a andar por um caminho que os levou a uma casinha lá longe. Quando chegaram a ela, descobriram que não era igual às outras casas. Era uma casinha toda feita de doces. Que delícia! Disseram. A pergunta para essa questão é: que elemento fantástico é possível perceber nesse trecho da história? Vamos lá lembrar um pouco sobre o que é um elemento fantástico. É aquele elemento que a gente não consegue ver no nosso cotidiano. São coisas mágicas que não são possíveis da gente ver realmente, na realidade. O que é que aqui mostra que tem, qual parte desse texto mostra um elemento fantástico para caracterizar essa história? O que é que vocês acham que é incomum? Isso, se você falou que o que é incomum é o fato da casa ser feita de doces. A casa era feita de doces, ela não era uma casa comum. Então, esse elemento, ele é fantástico. Então, tá pedindo para a gente identificar esse elemento aqui no texto. Onde é que ele está? Aqui no segundo parágrafo, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, a gente tem falando sobre a situação da casa ser feita de doces. Vamos ler? Quando chegaram a ela, descobriram que não era igual às outras casas. Era uma casinha toda feita de doces. Muito bem, então vamos marcar? Era uma casinha toda feita de doces. Esse é o elemento fantástico apresentado aqui nesse trecho da história. Então, vamos continuar com a nossa atividade de interpretação. Nós temos aqui uma tabela para preencher. Nessa tabela, nós vamos escrever a complicação ou o conflito da história. Nós vamos escrever sobre o clímax, que é o ponto mais alto da história, e vamos falar sobre o desfecho. Vamos relembrar um pouquinho da história? Primeiro, João e Maria saíram para passear. No primeiro dia, a mãe deu pedrinhas. João marcou o caminho com as pedrinhas e assim eles conseguiram retornar para casa sem problemas. No dia seguinte, quando eles foram passear novamente, o que aconteceu? A mãe deles não tinha mais as pedrinhas para dar, mas deu para eles o miolo de pão. E eles marcaram o caminho com o miolo de pão. Mas os pássaros vieram e comeram tudo. Como eles comeram, os meninos não conseguiram retornar para casa, se perderam. Passearam pelo meio da floresta até encontrar uma casinha. Nessa casinha, que era feita de doces, eles encontraram uma bruxa que os prendeu. Porém, Maria e João, que eram astutos, inteligentes, eles conseguiram se livrar da bruxa, conseguiram também encontrar um determinado valor em riquezas que a bruxa possuía e fugiram de volta para sua casa. Eles conseguiram retornar para sua casa, onde eles viveram felizes com os pais e não passaram por mais necessidade. Eu pergunto para vocês, qual foi a complicação dessa história, o conflito? Onde foi que tudo começou? No momento em que os meninos foram para o bosque e se perderam. Começou no momento em que João e Maria se perdem no caminho de volta para casa. Essa é a complicação da história. Eles no meio da floresta, no meio do bosque, eles não conseguem encontrar o caminho de volta para casa e acabam se perdendo, tudo bem? E nós temos aqui o clímax. O clímax é aquele momento de maior tensão. Qual momento vocês acham que foi o de maior tensão nessa história? Qual foi o momento em que João e Maria acabaram sendo presos? Por quem?
pela bruxa. Então, no momento de maior tensão, João e Maria foram presos pela bruxa, onde ela pretendia fazer o quê? Devorá-los. Então, esse é o momento de maior tensão, quando a bruxa prende as crianças, certo? E o desfecho? Qual é o desfecho da história? João e Maria, eles conseguem fugir, conseguem escapar da bruxa e assim eles acham um tesouro da bruxa e retornam para casa. Então, o desfecho é quando eles conseguem resolver, se libertam e retornam para casa. Vamos lá? Complicação, quando João e Maria se perdem no caminho de volta para casa. O clímax, quando a bruxa prende as crianças. E o desfecho, João e Maria se libertam da bruxa e conseguem retornar para casa. Crianças, a aula de hoje foi sobre Conto Maravilhoso. E nós estudamos sobre o Conto Maravilhoso João e Maria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço pela sua presença e até a próxima aula.